Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 14, vai dizer assim: Tu teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, por me haveres feito de modo tão admirável. Você foi tecido e não fabricado em série. Não uma linha de produção onde foi fabricado várias pessoas. Você foi tecido, isso fala que foi feito algo pelas mãos. Algo único, gerado de forma única, feito e criado pelas mãos. Porque a gente estava falando ontem que fomos pensados por Deus. E hoje a gente vai falar que Ele trouxe à existência a nossa vida nos tecendo, nos criando desde o ventre materno. E se nós vermos a criança, quando ela é concebida dentro do ventre da sua mãe, ela não é gerada da noite para o dia. E verdadeiramente a gente vê como se fosse tecida, parte a parte, órgão a órgão, e vai criando forma, dando forma, até chegar o tempo de dar à luz. Porque não é só o que Ele pensou de nós, mas é como Ele nos fez. E fala que Ele nos teceu. Não montou, não fabricou, não copiou outro modelo, mas teceu, fez algo com as mãos. Pensando no que é tecer, é um processo lento e intencional, fio a fio. Cada detalhe importa, cada escolha é feita com um propósito e nada é aleatório. E é assim que Ele nos formou, é assim que Ele nos fez, fio a fio, parte por parte, onde cada detalhe importa e revela algo. O jeito que você pensa, aquele que às vezes parece ser complicado demais, não é um defeito. É a parte daquilo que Deus te fez. A sua sensibilidade, aquilo que o mundo chama de fraqueza, não é um problema. É a parte daquilo que Deus te fez para ser. Deus te tornou sensível, Deus te tornou de várias maneiras únicas que você é, porque Ele te fez parte a parte, te tecendo em detalhes, em coisas. Porque até aquilo que você considera sua maior limitação pode ser o contorno exato daquilo que Deus te fez para ser. Aquilo que Ele te preparou como a identidade, as características que você carrega. Então, se você parar para pensar, ser tecido é olhar e entender que há características em nós únicas que nos separa de todo o ser e não nos torna igual a ninguém. Se nós olharmos e prestarmos atenção, a digital das nossas mãos são diferentes da digital de qualquer outro ser humano. A íris dos nossos olhos, elas são diferentes da íris de qualquer outros olhos de outras pessoas. Então a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa maneira de raciocinar, a nossa maneira de interagir, a nossa maneira de sentir e perceber o mundo é diferente da de qualquer outra pessoa. Porque Deus, Ele inseriu e imprimiu esses detalhes em nossas vidas quando Ele nos teceu, quando Ele nos fez, quando Ele nos criou. Então a nossa identidade está em entender que os detalhes de tudo que nós somos, de tudo aquilo que nós carregamos, da maneira que pensamos, do nosso temperamento, da nossa maneira de agir, daquilo que sentimos, das emoções, por muitas vezes foi o que Deus colocou e teceu dentro de nós, nos fazendo para que essas características, em ricos detalhes, revelasse quem nós somos nele, a nossa identidade. Quer saber, quer se conhecer mais? Pergunte a Deus, Deus, por que que o Senhor me fez? Para que que o Senhor me fez? E aí você vai entender que há detalhes da sua vida, há detalhes de quem você é, que está descrito sobre aquilo que Deus te fez. E Ele vai te mostrando isso à luz da palavra. Você não é um rascunho esperando uma correção. Você é a versão que Ele quis fazer. Você é a versão que Ele quis tecer, que Ele quis criar, manifestar e realizar nessa terra. O problema é que a vida foi passando e as vozes do mundo foram falando e entrando na sua vida. E em algum momento a gente começou a acreditar que precisávamos ser diferentes do que é para poder ser, daquilo que nós fomos feitos, para caber num sistema e para caber em algum ambiente ou em algum grupo, nos desfazendo de quem nós somos
para que nós pudéssemos fazer parte de um grupo que nós queremos pertencer. Mas ele não nos fez dessa maneira. Ele nos fez para ser únicos e ricos em detalhes, que a gente não precisa nos desfazer daquilo que ele nos fez, daquilo que ele nos gerou, daquilo que ele nos teceu, daquilo que ele nos criou para tentar caber em qualquer lugar. Nós entendemos que Deus, ele fez quem nós somos de forma individual com as suas mãos. E isso fala que a única coisa que Deus criou na criação com as mãos foi nós, os seres humanos. Cada um de nós fomos tecidos por Deus. Primeiro pensados, depois Deus, sobre esse pensamento, ele nos teceu dentro do ventre materno e nos fez e nos gerou para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que nós não somos qualquer coisa. Nós não somos qualquer um. Nós somos a escolha do Rei dos Reis. Nós somos a escolha daquele que criou todas as coisas com a palavra, mas com as suas mãos, de forma única, ele nos criou. Qual parte da sua vida você tem tentado apagar? Que talvez seja exatamente o que Deus colocou ali, de propósito em você, como um detalhe daquilo que ele te formou para ser. Faz assim hoje. Tira o tempo e começa a pensar sobre as características que você carrega e sobre aquilo que Deus colocou na sua vida. Começa a pensar nisso e você vai entender que muitas das coisas que Deus colocou em você é exatamente o que te torna único. É exatamente o que te torna quem Ele te fez para ser. E o que muitas vezes a gente tentou se transformar, deixar de ter, deixar de ser, para caber em outros lugares, para caber em outros grupos, é o que Ele não nos fez para ser, e por isso que nós andamos ansiosos. É por isso que ainda há dentro de nós um vazio tão grande, porque nós estamos tentando ser aquilo que Deus não nos fez para ser. Estamos tentando buscar a nossa identidade em pessoas, em grupos, em lugares, em ambientes que por um momento nos preenche, mas quando voltamos para a nossa realidade, nos tornamos e nos continuamos vazios. Porque o sentido de toda a vida que nos preenche, nos completa, é entender quem nós somos em Deus. E isso define todas as coisas. Quando nós entendemos que Ele nos construiu, que Ele nos fez em detalhes, nós passamos a entender que Ele se importou com cada parte de nós, desde as nossas emoções, nossa forma de pensar, a nossa essência, quem nós somos, a nossa identidade. Ele foi fazendo isso de forma proposital, de forma para que a gente pudesse ser únicos. E aí que tudo começa a fazer sentido na nossa vida. Porque a origem de quem nós somos está no segredo de se relacionar e de estar com Deus. Somos feitos pelas mãos do Senhor, criados, desenhados por Ele. Você não precisa de uma resposta agora. Só a pergunta já começa a mudar tudo e todas as coisas dentro de você. Por que Deus me fez? Para que o Senhor me fez? E aí você vai entender que você carrega algo diferente, algo da parte do Senhor, algo que só Ele colocou dentro de você. A Bíblia diz que nós somos como vasos de barro, que é depositado dentro deles os seus tesouros. Isso fala do ser humano que é considerado e construído como um barro, mas ele carrega dentro de si os tesouros que Deus depositou dentro deles. E por muitas vezes nós estamos procurando um sentido da vida, olhando para outras pessoas, olhando para outras coisas, sendo que o sentido da vida está sobre aquilo que Deus colocou dentro de nós. O sentido da vida não está para fora, mas está dentro. Quando nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos quem nós somos em Deus, nós entendemos que Ele pensou sobre nós, que Ele nos fez com as suas mãos e que Ele depositou tesouros dentro de nós. As habilidades,
os dons, os talentos e tudo aquilo que nós temos, a nossa essência, aquilo que é de bom em nós, foi Deus que colocou dentro de nós como tesouros. E a Bíblia fala que Ele esconde de nós para que nós pudéssemos vir até Ele e procurar aquilo que Ele tem deixado em segredo para nós. É como a gente brincasse de esconde-esconde com... A gente sendo adulto brincando de esconde-esconde com uma criança, que a gente se esconde para que ele tenha o prazer de nos achar. Eu falo isso porque quando eu brincava de esconde-esconde com os meus filhos, eu me escondia atrás do sofá, tendo a certeza de que eles viriam me procurar e me achariam. E é exatamente dessa maneira que Deus faz. Aqueles que me procuram, me acham. Aqueles que batem a porta será aberta. E aqueles que pedem, recebem. É exatamente isso que a Bíblia quer dizer. Ele está nos esperando para procurar Ele, para que a gente possa ter a revelação daquilo que Ele depositou dentro de nós, sobre aquilo que Ele fez, entendendo que tudo que nós somos e que tudo que nós precisamos, nós vamos encontrar nele, porque Ele é a origem de todas as coisas na nossa vida. É Ele que nos criou, Ele que nos deu um DNA, Ele que nos deu uma essência que revela quem nós somos nele. E é esse encontro com Ele que faz com que a gente olhe para nós e veja os detalhes de tudo aquilo que Deus nos fez. A ciência vai dizer que para a vida ter acontecido, teve que acontecer vários fatores científicos, vários fatores astronômicos, aonde muitas das coisas do espaço teve que cair na Terra e teve que ter várias reações químicas para que primeiro nascesse um sistema unicelular, para que depois esse sistema unicelular se tornasse um sistema pluricelular e ali se tornasse as primeiras fontes de vidas e fosse ter saltos evolutivos. Mas isso não fala com clareza, porque é algo que é mais de 1 em 1 trilhão de possibilidades de acontecer isso na Terra, isso na vida. Só que quando nós olhamos para Deus, nós entendemos que fomos feitos e tecidos por Ele. Porque nós não somos uma mera coincidência, um mero acaso ou algo que aconteceu em 1 em 1 trilhão. Nós somos aqueles que foram feitos e tecidos por Deus. E quando nós olhamos e andamos sobre a revelação disso, nada pode nos parar, porque nós passamos a entender que Deus ele nos fez detalhe por detalhe. E em cada detalhe que Ele nos fez, há um toque, há uma digital dele, há uma essência de quem Ele é sobre as nossas vidas. Porque eu falo isso porque quando eu vejo Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, e eles fizeram esculturas, eles fizeram pinturas, todo pintor, todo artista, quando ele faz algo com as suas mãos, ele coloca a sua alma ali, ele coloca o seu amor ali, ele coloca os seus sentimentos e tudo que ele é e tudo que ele carrega. E aquela arte, ela não carrega só as digitais, só o toque, ela carrega também a essência do autor, a essência do criador, a essência do pintor, a essência do escultor. E quando nós olhamos para a nossa vida e vemos que Deus nos fez com as suas mãos, nós não só carregamos as digitais dele, nós carregamos a essência dele, o amor, o toque, o afeto, o desejo, os pensamentos. E isso faz com que tudo seja mudado e transformado na nossa vida, porque nós passamos a viver entendido de que fomos feitos pelas mãos do Senhor, tocados, acessados por Ele, para que pudéssemos viver algo novo, diferente. Somos a manifestação dos pensamentos de Deus. Fomos tecidos por Ele com a intenção, com um propósito e com um design específico para que nós pudéssemos viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, hoje, antes de criticar qualquer coisa em você, lembre de onde você veio. Você veio da feitura das mãos de Deus. Então, entenda, você foi feito e formado, criado pelas mãos de Deus. O toque do Senhor está sobre a sua vida.